A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. Eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima, aqui no canal Boas Notícias, grato a você pelo carinho de mais uma vez estar conosco em mais um subsídio para a escola dominical. Estamos com a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, certo? Esta é a lição deste trimestre. Estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje nós já estamos com a lição de número 10, esta lição, o plano de livramento e o papel de Esté, certo? Muito bem. Eu louvo a Deus por sua vida, você que é aluno da escola dominical, você que é professor e você que de alguma forma está inserido aí no contexto, da escola dominical na sua igreja, na sua congregação. Parabéns, que Deus te abençoe e continue firme e forte na obra do Senhor, prezando pelo bom ensino, de uma forma singela, como é na escola dominical, mas, embora seja um ensino simples, nível básico em teologia, mas que traz sempre uma riqueza de conteúdo a cada trimestre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E hoje, 8 de setembro de 2024, a lição é para essa data, e segundo domingo de setembro é o Dia Nacional de Missões. Também parabéns para você, missionário, missionária, você contribuinte da obra missionária, você que de alguma forma está envolvido aí com a obra missionária na tua cidade, na tua igreja. Parabéns, continue contribuindo, orando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Muito bem, só repetindo, o plano de livramento e o papel de Esté é o assunto da lição de hoje. E o textuário nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. A verdade prática diz: e é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Esté, capítulo 4, 5 a 17, e depois Esté, capítulo 5, versículos 1 ao 3, e depois ainda os versículos 7 e 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Esté chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Rataque a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esté e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Ele lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei.
e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esté se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na mão. E Esté chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei disse: que é o que tens, rainha Esté, ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Muito bem, esta é a leitura bíblica, um pouco extensa, mas faz-se necessário para o bom entendimento desta lição, né? O assunto, o plano de livramento e o papel de Esté. Bom, Deus concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Ramã. E esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Esté, bem como seu preparo para se colocar diante do rei para rogar o livramento do povo. A palavra-chave desta lição é exatamente esta: livramento. Livramento. Diz-nos assim a introdução. Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. O primeiro tópico diz o perigoso plano e o temor de Esté. O segundo tópico, Mardoqueu convence Esté. E o terceiro, o plano, Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Lamento, choro e compadecimento, o primeiro subtópico, diz: Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Quem estava lá dentro do palácio estava poupado dos assuntos do rei e também do que acontecia lá fora. Viver no palácio era como viver, de certa forma, numa prisão domiciliar. O mundo exterior não chegava ao conhecimento do que acontecia para todos que ficavam dentro do palácio. E Esté estava até o momento sem saber do choro, do lamento do povo judeu lá fora, da fortaleza de Suzã, e não sabia do decreto do rei e nem das artimanhas de Amã. Foi preciso o seu primo usar de toda a sua influência, de toda a sua sabedoria para que chegasse até ela esta informação. E ao chegar, ela tomou a atitude correta. Nós precisamos compartilhar nossos sentimentos com pessoas certas. É necessário e nos faz bem. Bom, a lei não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei, principalmente na sala do trono, né? A sentença era a morte. E acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas, como muitos foram, mesmo assentados no seu trono. Muitos foram vítimas, e principalmente de pessoas bem próximas a eles, certo? Bom, e nesse plano de livramento, e o papel de Esté em todo esse plano que Mardoqueu fez para chegar a ela a informação, valeu também o plano de livramento preparado por ela, que não foi mirabolante, foi um plano de fé e de confiança em Deus, certo? Não somente Mardoqueu estava em perigo, não somente os judeus lá em Suzã estavam em perigo, mas em todas as províncias, em todo o território onde Assuero tinha seu domínio. Todos os judeus seriam exterminados, tá? Agora,
Quando chega a notícia para Esté, interessante é que aqui o rei diz para ela, olha, qual é a tua petição? Versículo 7. Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Versículo 3. No 7, ela diz, minha petição e requerimento é. Ela não foi logo dizendo para o rei, olha, meu povo vai ser assassinado e tal, eu sou judia. Não, ela foi sábia, ela não chegou logo desesperada, certo? Minha petição e requerimento é. Parou aí, convidou ele para um banquete. Esté não contou logo o problema, primeiro tratou de preparar o coração do rei para só então o problema chegar a ele. Porque imagine, se ela conta logo, olha, eu sou judia e o Ramã quer matar meu povo, quem sabe naquele momento ele até abrisse mão dela como rainha, como um dia abriu de Vaste. Então ela preparou o terreno, preparou toda a situação para chegar então a contar que ela era judia e que aquele povo era o povo dela, certo? Bem, já que estamos falando sobre o plano de livramento e o papel de Esté, não tem como não pensar em todo o perigo que rondou toda essa situação. Como diz aqui o primeiro tópico, o perigoso plano e o temor de Esté. O que é perigo? Perigo é ameaça à existência ou à integridade de uma pessoa, de um grupo, de um animal e até mesmo de um objeto. Uma casa que, por exemplo, está num local de risco de um deslizamento e tudo, quem está na casa está também correndo perigo, certo? Então, perigo também é tudo aquilo que pode causar uma perda ou fatalidade. Tudo aquilo que pode causar uma perda ou fatalidade é perigo. Por exemplo, fogo. Fogo é perigo. Fogo não controlado é perigo. Imagine uma casa pegando fogo. Pronto, é perigo. E aí a pessoa está dentro dessa casa e só tem uma saída, mas a única saída, o único acesso também já tem fogo. E agora? O fogo é um perigo. Ficar dentro da casa pode morrer. Tentar passar por aquele fogo para não morrer, aí é um risco. Então tem essas duas coisas, o perigo e o risco, certo? O perigo está ali, o fogo na casa. Quem está dentro da casa só tem uma saída, e a saída tem um fogo ali pelo meio, mas a pessoa calcula, ali deve ter uns 3 metros de fogo, eu vou correndo, me queimo, posso me queimar minha pele, meu braço, meus cabelos, mas todavia eu salvo a minha vida. Esse é o risco. O fogo é o perigo, tentar passar pelo fogo para não morrer queimado é o risco. Davi, ao se dirigir para a casa de Nabal para matar todos, você deve lembrar dessa história, ia matar todo mundo lá. Esse era o perigo que Nabal estava iminente, sua casa e todo mundo. Era esse o perigo. Davi com seus homens, 400 homens, armados, com raiva, sedentos de sangue, porque foram destratados por Nabal, esse era o perigo, Davi e sua turma. Porém, Abigail ir ao encontro de Davi, né, para implorar por sua casa e pedir misericórdia a Davi, foi o risco. Foi o risco. Ela não tinha certeza que Davi iria lhe atender, mas ela resolveu assumir o risco. Davi, com todos os seus homens, era o perigo. Ela ir lá, interceder sem sequer que o marido soubesse, foi um risco, mas deu certo, tá? O ardiloso plano de Amã de acabar com todos os judeus era o perigo. Era o perigo, Amã e seu plano. Esté ir ao rei sem ser chamada era o risco, foi o risco. E por isso ela sabia que era arriscado. Era um risco, por isso era arriscado. Pediu, vão jejuar e orar 3 dias, eu também aqui com as minhas moças, as minhas amas de companhia, nós vamos também fazer a mesma coisa e ao 3º dia, então, eu irei ao rei. E foi, e deu tudo certo quando o rei a viu, a porta estava aberta, a porta do aposento onde estava o trono, que ele a viu andando lá pelo pátio, acenou para ela e apontou o cetro em sua direção. O cetro era aquele bastão que o rei costumava colocar aqui entre seus pés e apoiava as mãos aqui em cima daquele bastão enquanto conversava. Cetro é símbolo de autoridade. E apontou para ela. E ela veio, cabecinha baixa, humildemente, tocou na ponta do cetro. Então o rei falou-lhe de forma, digamos, carinhosa e amável. E disse o que é, qual é a sua petição.
até metade do reino eu te darei. Essa era uma forma educada. Não quer dizer que ele daria se ela dissesse, tá bom, rei, eu quero metade do reino. Não, era apenas uma forma educada de dizer, estou disposto a te atender a sua petição, o que você quer. E como disse, ela não falou logo qual era a sua petição. Foi preparar o coração do rei, toda a situação, como você já sabe, veremos nas próximas lições, até chegar a dizer verdadeiramente qual era o seu pedido. Ela tomou atitudes corretas diante de um perigo. E nós precisamos também ter essas atitudes. Atitudes diante do perigo não podem ser atitudes impensadas. Então, o que fazer em situação de perigo? Primeiro, mantenha a calma. Mantenha a calma, certo? O nervosismo cega a gente passa por cima da solução e não vê a solução por causa do desespero. Então, mantenha a calma. Segundo, não tome decisões ou atitudes precipitadas. Pense uma vez, duas vezes, três vezes, calcule tudo direitinho. Não tome decisões ou atitudes precipitadas. Terceiro, estamos falando de atitudes diante do perigo. Peça ajuda a pessoas idôneas. Mardoqueu pediu para ela. Era a única pessoa que ele podia recorrer naquele momento. Mas antes de recorrer ao rei, recorreram ao rei dos reis. Antes de falar o coração do rei, primeiro foram falar o coração do rei dos reis e senhor dos senhores, o nosso Pai Celestial. Então, peça ajuda de pessoas idôneas. O que mais? Ore e jejue com fé a respeito desse perigo. Ore e jejue com fé. Ainda, encare a situação com equilíbrio. Encare a situação com equilíbrio. Tente preservar o equilíbrio emocional, sentimental, preservar a tua fé, certo? Encare a situação com equilíbrio. E por fim, confie inteiramente em Deus. Mardoqueu disse, olha, se você não fizer nada, socorro de outra parte virá. O que ele quis dizer com isso? Ele confiava que Deus daria um jeito. Ele poderia morrer, ela poderia morrer, muitos judeus ali, mas ele tinha certeza que nem todos os judeus morreriam e Deus iria dar um jeito, de alguma forma, de poupá-los. Porém, ela não seria poupada, mesmo ela sendo rainha, certo? Então, ele demonstrou uma fé em Deus, confiou inteiramente em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Então, socorro de outra parte virá. Se não vier do palácio, Deus vai usar de outra forma alguém, uma situação, mas você pode não ser poupada. Isso mexeu com os brios de Esther e ela criou ânimo para jejuar e entrar à presença do rei. E Deus colocou sobre ela uma graça especial. Deus não interveio de forma mirabolante, Deus não mandou anjo, não mandou fogo do céu. Deus interveio colocando sobre ela uma graça diante do rei, que quando o rei a viu, não disse para ninguém, o que a rainha está fazendo aqui sem ser convidada? Prendam-na. Olhou para ela carinhosamente, estendeu o cetro. Então, 3 dias de jejum não fez com que fogo caísse do céu, que houvesse terremotos. Mas Deus trabalhou, dando uma graça especial para Esther. E ele também trabalhou no coração do rei, que não estava endurecido e foi muito afável e amável com ela, certo? E diz aqui a conclusão: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Obrigado pelo carinho de ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, muito obrigado. Confira realmente se a sua inscrição está direitinho e sempre que a gente colocar aqui um vídeo novo, vai chegar até você. Se você gostou, dá um like aí. Se não gostou, dá um dislike e nos ajude em oração para que a gente possa melhorar. Que Deus abençoe e uma ótima aula para todos. A paz do Senhor.